Olá, meu nome é Mônica, eu sou advogada e coordenadora de compliance das obras sociais Irmã Dulce. Estamos apresentando hoje o terceiro episódio do podcast Compliance em Foco, que tem como objetivo trazer discussões a respeito de ética e conformidade legal na área de saúde com convidados especialistas. Para esse terceiro episódio, nós teremos o tema Compartilhamento de dados pessoais e sensíveis, a LGPD e os impactos na área da saúde. E como convidados, teremos a presença de Ramayane Figueiredo de Souza. Ela é advogada, especialista em gestão, riscos e compliance e é encarregada de dados da Osidia. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vai ser um momento muito proveitoso para a gente discutir, né, sobre esses compartilhamentos de dados pessoais e sensíveis na área da saúde, sobre os impactos, na verdade, né, da LGPD na área da saúde. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Aqui também conosco, Dr. André Luiz Lordey Lofraif, ele que é médico reumatologista, mestre em medicina interna e gestor de saúde da Osidia. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Mônica. É bom de novo estar aqui e com certeza vai ser outro papo produtivo. Obrigada. E conosco aqui também o Dr. Lucas Macedo. Ele é associado do escritório de advocacia Mendonça e Albachá. Ele é especialista em direito público e direito processual civil, conselheiro da seccional da OAB Bahia, secretário-geral da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde do triênio 2022-2024, é autor de artigos científicos publicados, coordenador de grupos de pesquisa na área de direito médico e certificado pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa em Compliance nas Instituições de Saúde e pela PUC em LGPD, Segurança de Dados e Responsabilidade Digital. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mônica, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui nessa instituição de tanto renome, de tanto valor histórico, e eu tenho certeza que o nosso debate vai acrescentar muito para quem quer saber mais sobre o estudo da LGPD e sobre as repercussões dessa lei na área de saúde. Muito bom, obrigada. Esse tema, de fato, é um tema recente, né? A LGPD, ela é muito recente, então a discussão aqui vai ser extremamente produtiva e vai trazer luz para diversos aspectos que precisam ser observados na área de saúde especificamente. Antes da gente entrar, né, no nosso tema e conversar com os nossos convidados, eu quero falar a respeito da nossa situação financeira da nossa instituição. Né, a instituição Obras Sociais Irmã Dulce, fundada há 63 anos pela saudosa Irmã Dulce, canonizada já há 3 anos, hoje, portanto, Santa Dulce dos Pobres. A instituição, ela atende na área da saúde, assistência social, pesquisa científica e ensino em saúde, educação, preservação e difusão da história da fundadora. Bom, é uma instituição que acolhe gratuitamente pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiências diversas, com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças e adolescentes em situação de risco social, entre diversos outros públicos. A Osidia é um dos maiores complexos de saúde do país a atender 100% SUS. São realizados 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, 23 mil cirurgias por ano, 43 mil internamentos por ano, isso só na Bahia, 9 mil atendimentos oncológicos por mês. Os números, embora extraordinários, as obras nesse momento atravessam uma situação financeira muito difícil. Os recursos do SUS não são suficientes para o pagamento dessas despesas ordinárias, então a instituição tem esse ano tratado de fazer uma campanha para angariar fundos, doações regulares, inclusive, de toda a população. Empresários, empresas. A instituição corre risco, sim, de descontinuidade. Então, ajude as obras sociais Irmã Dulce através do Pix amigos@irmandulce.org.br ou aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Você também pode se tornar um sócio protetor. Isso te dará a condição de doador regular, mensal.
Para isso, acesse o site www.irmandulce.org.br/doe-agora. Bom, dito isso, vamos então ao nosso bate-papo e eu convido Ramayane inicialmente a falar sobre a LGPD. Bom, gente, a LGPD é um tema, né, muito novo, muito recente, né, a sigla, né, significa Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela é popularmente conhecida somente como LGPD, né, então a LGPD ela surge num contexto de uma sociedade totalmente informatizada, né, certamente todos nós aqui e quem está nos assistindo tem uma rede social, usa o WhatsApp, né, enfim, faz uma reserva numa pousada, num hotel, né, através do aplicativo. E no primeiro momento a gente pensa que cedendo os nossos dados pessoais para utilizar esses tipos de serviço a gente não paga nada, né? Porque o aplicativo ali, o app é vendido como sendo gratuito, né? Então no primeiro momento a gente pensa que a gente não paga nada, mas a gente paga e a gente paga com o fornecimento das nossas informações pessoais, né? Então é nesse contexto que vem a LGPD para regulamentar o uso desses dados pessoais, né, pelas empresas, pelos hospitais, enfim, por todos aqueles que utilizam de alguma forma dados pessoais com alguma finalidade econômica, né? Então a lei surge nesse contexto, ela foi promulgada em 2018 e entrou em vigência em 2020, em setembro de 2020, né? Então é uma lei que traz diversas obrigações para as empresas, né? Regulamenta o uso dos dados pessoais, né? Visando proteger a privacidade das pessoas, proteger os dados pessoais mesmo. E é uma lei que entrou em vigência em 2020, traz diversas obrigações, diversas responsabilidades para as empresas, né? E é uma lei também que prevê várias sanções, né? Para aquelas empresas que não se adequarem as diretrizes que a legislação traz, né? Então é uma legislação de extrema importância, né? Em que muitos de nós ainda estamos nos adaptando a ela, né? É muita novidade, são muitos pontos importantes, mas que são novos, que antes a gente não se atentava, né? Com essa questão de proteger os dados pessoais. Por que proteger os dados pessoais, né? Hoje dizem que o maior ativo econômico mundial já não é mais nem o petróleo, né? E sim as nossas informações pessoais que estão aí na rede, que estão aí com as empresas, de posse dessas empresas. Então é de extrema importância que a gente tenha consciência de saber, de procurar entender o que vem sendo feito com as nossas informações pessoais. Nosso CPF, nosso telefone, nosso endereço, quem está utilizando, por que está utilizando, com quem a empresa, para quem eu cedi as minhas informações, com quem essa empresa está compartilhando as minhas informações pessoais, por que ela está fazendo esse tipo de compartilhamento, né? Então a lei ela vem justamente para regulamentar todos esses pontos. Muito bem. E doutor Lucas quer complementar com alguma informação? Como Ramayane pontuou, a LGPD veio em um contexto até que todo mundo criou um terror em cima, né? Um medo muito grande da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela aterrissa no território brasileiro com uma cultura completamente diferente do que a gente está acostumado. Ela decorre aí de toda uma pressão internacional, sobretudo europeia, pela regulamentação que ocorreu lá e falou, olha, eu vou fechar aqui as minhas intervenções econômicas com os países que também não tiverem esse controle de dados. Então o Brasil foi obrigado, né, a tratar dos dados de outra forma e essa lei aterrissou sem que efetivamente a população já tivesse essa cultura de proteção de dados. E a lei é uma lei de compliance. Ela não é uma lei proibitiva que diz, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. É uma lei que dá diretrizes. Então é muito mais uma questão organizacional de uma instituição, né? Aqui a gente está falando de instituições de saúde, de médicos, de clínicas, do que propriamente do que pode ou do que não pode fazer. É uma mudança efetivamente de mentalidade. Então esse é o panorama inicial que é importante que todo mundo que está nos assistindo entenda, né, que é efetivamente o objetivo da LGPD. Isso, são mudança de paradigmas, né? E aí a gente tem que começar com a conscientização a respeito de todos os aspectos que envolvem esses paradigmas. Muito mais do que realmente impor, né, o que a lei vem dizendo, do que é recomendável ser feito, né? A gente precisa que haja realmente uma mudança de cultura em toda a sociedade, o que é muito difícil, mas obviamente que não é impossível, né? Então a gente tem que partir muito mais da consciência das pessoas, da conscientização das pessoas, de reconhecer e de entender o porquê proteger as informações pessoais, né, sejam elas sensíveis ou não,
a importância de se proteger essas informações, ainda mais dentro de um ambiente hospitalar, de um ambiente de saúde, né? Então, realmente é preciso que haja uma mudança cultural em toda a sociedade. Isso é importante, principalmente na área da saúde, termos que a gente não tinha, dado sensível. O que é dado sensível? A gente, às vezes, fazia uma ficha de um paciente e buscava vários dados que depois a gente teve que questionar. Para que mesmo eu quero esse dado? Qual a importância desse dado para o atendimento do paciente? Como eu vou tratar isso? Então, o Lucas colocou uma coisa muito importante. No primeiro momento, todo mundo ficou meio que apavorado, né? Como é que eu vou lidar com isso? Já que não tinha nada regulamentando, tudo poderia, tudo pode. Eu posto foto, eu posto vídeo, eu vou para o médico e gravo, eu vou para o meu parto e gravo. Então, assim, foi uma coisa que uma coisa que vai ter que ter essa mudança cultural, acho que não só das pessoas, mas a parte atrás, né, que eu, por exemplo, o médico tem uma postura em cima disso, a assistente social, e daí toda a cadeia do atendimento do paciente, ela vai ter que ser reavaliada e proteger esses dados, que é mais importante, porque às vezes a gente só pensa assim, não tem muito perigo, tal, tem, porque aquilo pode ser usado, pode mudar o contexto do que foi feito e de repente trazer um contexto que não é o real e gerar um processo, uma queixa. Então é muito importante primeiro o conhecimento do que é a lei, que é importante, e depois como se adaptar a ela, porque é lógico, eu tenho coisas na saúde que eu vou ter que me adaptar. E tem coisa que eu vou ter que, a lei vai ter que rever como é que eu vou lidar com isso. Por exemplo, uma coisa interessante, a gente fala, prontuário eletrônico. Ele hoje é disponibilizado para todos os médicos. Eu entro com minha senha, então eu tenho acesso ao que o doutor André escreveu, do que o doutor Pedro escreveu, do que o doutor Lucas escreveu. Então, isso é importante. Até que ponto o paciente quer que os dados da minha consulta com o doutor André sejam disponibilizados para o doutor Lucas. E assim sucessivamente. Então, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, porque às vezes parece até um retrocesso. A gente criou o prontuário eletrônico para dar informação, mas não é bem isso. É saber lidar com quem eu vou prestar essa informação. Quem vai ter acesso a essa informação, acho que é importante. Só voltando aqui um pouquinho, pegando um gancho, né, do que o senhor falou, é importante até a gente falar primeiro do iniciozinho. O que é um dado pessoal e um dado sensível? Essa diferença ela é muito importante, porque as pessoas ainda confundem muito, né, o que é dado pessoal e o que é dado pessoal sensível. Bom, o dado pessoal é toda e qualquer informação que nos identifica de pronto, né, o nosso nome, o nosso RG, o CPF, o telefone, o nosso endereço, a placa do nosso carro. Por mais que no primeiro momento, né, a gente não consiga identificar o dono daquele carro apenas lendo a informação da placa, mas se eu, por exemplo, pegar aquela numeração e jogar no site do Detran, eu consigo chegar ao dono daquele carro. Então, o dado pessoal é toda e qualquer informação que nos identifica ou que nos torna identificáveis. Né, nossas características físicas, então, eu como sendo DPO, encarregada de dados das obras, sou a única encarregada de dados das obras. Então, se alguém disser, encarregada de dados lá, tem o cabelo comprido, cabelo castanho, o olho assim, dessa cor, a altura, você consegue me identificar, chegar à pessoa Ramayane, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, que são informações ou que nos identificam ou que nos tornam identificáveis. O dado pessoal sensível é toda e qualquer informação que, se vazada, pode gerar algum tipo de constrangimento para aquele titular do dado. Então, a lei ela é muito taxativa nesse ponto, ela diz o que é dado pessoal sensível, então a gente tem que se ater a essas informações. Então, o dado pessoal sensível são dados referentes à saúde, dados, né, de saúde da pessoa, dado referente à religião, à opinião política, né, raça, etnia, dados biométricos, então a nossa digital, a íris, né, são considerados dados pessoais sensíveis. Então, a lei vem e me diz o que é dado pessoal sensível. Né? Então, a gente tem que saber que nome, CPF, RG, endereço e telefone é dado pessoal. E dados referentes à saúde, que é o que a gente vem tratando hoje aqui, né, são dados pessoais sensíveis. Né? Então, é importante a gente fazer essa diferença e é importante também a gente se ater a um outro ponto. A lei ela veio para proteger os dados de pessoas físicas. Né? Então, ela não protege CNPJ, endereço de empresa, nome da empresa, telefone da empresa. Ela protege somente os dados de pessoas físicas. Então, essa diferença é muito importante porque as pessoas ainda confundem. E isso, querendo ou não, pode vir a atrapalhar num processo, num procedimento que possa vir a ser adotado dentro da instituição.
E como é que a gente compartilha, né? Como é que a gente armazena, na verdade, esses dados pessoais e sensíveis? É interessante que quando a LGPD chegou, todo mundo estava preocupado somente com a parte tecnológica. Então, agora e o sistema que a gente vai utilizar? E aí, quando a gente fala de armazenamento, a gente tem que pensar nos dois âmbitos. A verdade é que a realidade da maioria das clínicas ainda é do arquivo físico. E a LGPD também é aplicável nos arquivos físicos. Então, nesse aspecto, qual é a palavra de ordem? Segurança. Então, no ambiente do sistema eletrônico, já com os prontuários eletrônicos, há essa necessidade de se buscar servidores, efetivamente, de armazenamento que confiram um determinado grau de segurança. Inclusive, tem resolução do Conselho Federal de Medicina, já muito antes da LGPD, especificamente quando fala do prontuário eletrônico, colocando, inclusive, os termos necessários de segurança, né? Quais são os requisitos necessários para aquele prontuário eletrônico ser considerado seguro, e isso com outras instituições que fornecem, né, que atestam efetivamente esse tipo de segurança. E aí, nesse aspecto, é importante a gente pensar que hoje o acesso aos dados ele tem que ser compartimentalizado a depender da função exercida por aquele agente. Então, vamos dar o exemplo aqui da AUSID. Um médico tem que ter acesso a tais informações. A recepcionista tem que ter acesso a outras informações. Ela não precisa ter acesso a tudo. Então, a gente tem que pensar no acesso ao dado a partir da pertinência funcional do colaborador. E isso, o ambiente eletrônico facilita, né, o acesso, o login, a senha intransferível, cada um tem sua. Mas deixei aqui o computador aberto, meu colega aqui foi rapidinho. Não pode. Tem que deslogar, fazer o login com a sua senha, com o seu nome de usuário e fazer. Porque isso tudo tem que ficar registrado. Sim. Cada operação de tratamento de dados tem que ficar registrado. Já no aspecto, se a gente pensar no arquivo físico, essa segurança também tem que ser conferida. Né? Então, chave nos arquivos, nem todo mundo pode acessar. Tem que ter protocolo de acesso. Então, olha, é a secretária que vai fazer para o médico, então, por favor, que se protocole. Peguei a pasta do paciente X para acessar tal documento com tal finalidade. Isso é algo que não está enraizado na cultura ainda, mas é algo que quanto mais a gente falar, e esse podcast também é um exemplo, efetivamente, de conscientização, a gente vai tentando mudar essa realidade. Mas a palavra de ordem é, no aspecto de armazenamento, segurança. Conferir essa segurança aos dados. Verdade. Um ponto de extrema importância que o Lucas falou, né, é com relação realmente a essa questão do uso de login e senha, né, dos sistemas. Então, é bom frisar, né, que usuário e senha de sistema, de e-mail corporativo, de rede, né, institucional, é uma informação intransferível, individual e intransferível. Então, cada um tem que ter o seu login, a sua senha, porque é através dessas credenciais que a gente vai conseguir fazer a devida rastreabilidade, caso a gente precise, né, saber quem acessou o sistema, que horas acessou, qual documento imprimiu, porque é importante também que na impressão saia ali que foi impresso no login tal, no dia tal, na hora tal, para que a gente tenha todo esse controle de saber para que aquela informação foi utilizada e por quem foi utilizada, né? E um outro ponto importante também a se destacar é com relação aos documentos físicos, né, papel. A gente ainda, em que pese a gente utilizar muitos sistemas eletrônicos, a gente ainda utiliza muito papel. Às vezes a gente simplesmente anota ali, né, o nome do paciente, o CPF, para depois jogar no sistema. Então a gente tem que ter cuidado com as informações que a gente coloca em papel. Às vezes, como é que eu posso dizer? Rotina mesmo, a gente anota, né, para não esquecer a senha, o login, a senha, anota no papelzinho, deixa ali na gaveta. Isso é uma falha muito grave, né? Anotar a senha em papel, em celular, enfim. Então, com relação ao documento físico, é muito importante que a gente guarde eles, né? Os documentos que contenham dados pessoais e sensíveis em um armário com chave, em uma gaveta com chave, ou numa sala com restrição de acesso a um determinado grupo de pessoas, que a gente vai saber quem foi que entrou, né, naquela sala, quem era o setor responsável por entrar naquela sala. Então, é de extrema importância que a gente tenha esses controles, né, para garantir realmente a proteção e a segurança das informações pessoais. E uma coisa muito importante que a gente está colocando é que, por exemplo, na parte médica, tem solicitação de relatório. Então, o paciente solicita relatório. Então, tem que saber a quem solicitar,
pegar esse documento, levar especificamente para o médico que vai fazer o relatório. Daí, quando ele faz o relatório, ele tem que guardar esse relatório e entregar numa pessoa que já faz isso, já bem protocolado, para não ter desvios de informação. Porque às vezes é um relatório que tem informações importantes do paciente. Outra coisa que a gente está se organizando, conversando, o WhatsApp, né? O médico tem grupo de WhatsApp, grupo com residente, grupo com médico, se discute casos de paciente. Então, isso é muito importante, a gente ter um cuidado com esses dados, um cuidado com foto, um cuidado de saber quem está nesse grupo, saiu do grupo, mudou, tira, exclui, porque isso é importante, é dados que vazam, é dados que estão rodando. Então, isso é muito importante. Acho que o Lucas coloca uma coisa importante, é categorizar as funções. O que é que eu vou ter acesso com minha senha, o que é que o outro vai ter acesso com a senha dele, porque isso é importante. O dado está ali, ele vai ter acesso de acordo com o seu login. E ser registrado, porque não adianta eu só criar senha e login e se eu não mudar a cultura da pessoa, que aquele dado não pode ser distribuído. Exatamente. Senão não criava. A senha não pode ser emprestada, isso, né? Claro. Para acessar o sistema. Então isso é importante. E pegando esse gancho, o que o Código de Ética Médica diz a respeito desse compartilhamento, né, através de grupos de aplicativos de conversa? Existe alguma orientação? É interessante porque a pandemia também impulsionou esse avanço tecnológico. A gente discute telemedicina, aí estou falando um termo amplo, há muito tempo. Mas a pandemia fez com que isso a gente já não teve tempo nem de se organizar. A coisa já foi ali colocada. O WhatsApp é uma realidade, todos os outros aplicativos, né, de mensagens, todo mundo utiliza. E, na verdade, a gente tem que ver com cautela, mas assim, não dá para você atirar uma flecha na frente do trem. Sim. Então, não há um impedimento de utilização do WhatsApp por nenhum profissional, né, na área da medicina, nem nenhuma outra área, muito pelo contrário. Agora, o que o que o profissional deve se atentar é que aquilo ali também faz parte do atendimento médico. Então, se o paciente relata alguma coisa pela mensagem no WhatsApp, aquilo deve ser incluído no prontuário médico, no prontuário do paciente. Isso precisa ser incluído. Quando foi que ele mandou? Porque, na verdade, o WhatsApp, inclusive, enfim, os aplicativos de mensagem, eles surgem como uma boa possibilidade de telemonitoramento. Entendeu? Então, pacientes que têm doenças crônicas, que têm um tratamento contínuo, diabetes, então eles conseguem ter esse atendimento continuado com o profissional. Agora, o profissional tem que lembrar que quando o paciente manda mensagem, aquilo ali não é uma conversa entre dois amigos, é uma conversa entre um paciente e um profissional. Então, esses dados, eles precisam ter a segurança, né? Então, eu uso o meu telefone em particular, mas seu filho não pega seu celular no final de semana? E se ele apagar aquela conversa, você vai perder aqueles dados. E não poderia também, a princípio, né? Porque são dados que fazem parte do conjunto de dados relativos ao prontuário do paciente. Então, se alguém pega aquele celular e encaminha, exige um nível de segurança diferente. Então, até nesse aspecto, um WhatsApp, por exemplo, business, é melhor para você conseguir controlar melhor o acesso, botar uma senha. Só você pode ter acesso àquilo ali. É algo complexo, efetivamente, hoje, quando a gente vê como é que a gente vai conformar todas essas variáveis, né? E tudo dentro, obviamente, de uma razoabilidade. Também não tem como a gente burocratizar excessivamente o exercício da medicina, nem de nenhuma profissão. Mas não há um impedimento do uso do WhatsApp, nem de nenhum outro aplicativo pelos médicos, né? Agora, existem aplicativos que conferem maior segurança, né? Tem aplicativos que, onde o atendimento médico é feito, aquelas informações elas já vão para prontuário, forma-se um prontuário dentro do próprio aplicativo, então é um pouco mais seguro do que agora é engraçado, aplicativo de conversa. Mônica, falar sobre isso, porque a gente sempre pensa no vazamento de dados como decorrência de um sistema tecnológico, sendo que hoje, nas pesquisas que já tem no mundo inteiro, a grande maioria dos vazamentos de dados ocorre por processos internos por erro humano e não do sistema. Então, o sistema em si, ele já confere certa segurança.
O problema é se aqueles protocolos internos estão sendo seguidos. Então, o problema não está no aplicativo que o médico está utilizando, mas nesse momento que ele dá o celular para outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, assim, algo efetivamente da gente mudar nossa mentalidade de saber que o que a gente tem aqui na nossa mão é um banco de dados. Sim. Né? Nós, como advogados, nós temos aqui no celular diversos dados de inúmeros clientes, dados sensíveis, inclusive. Sim. Né? Então, é algo que é muito mais da gente criar essa mentalidade para evitar maiores danos, né? Enfim. E o que você coloca, mano, em relação aos aplicativos, é uma coisa interessante, porque com a pandemia, muita gente usou celular para fazer consulta. E isso é uma coisa que o CRM até, na época, estava preocupado e chegou... Como foi a pandemia, ninguém sabia como lidar com isso, se abriu um pouco mais. Mas, assim, a maioria dos locais onde a gente tem um sistema de atendimento informatizado, foi utilizado esse tipo de programa, onde você tem acesso ao prontuário do paciente junto com a câmera e você está conversando com ele, inclusive emitindo uma receita certificada, emitindo um pedido de exame certificado, isso fica registrado, isso fica no banco de dados do paciente, então isso dá uma segurança muito maior. E foi uma coisa com a correria para buscar esses aplicativos, na busca de não perder dados do paciente, porque no WhatsApp você sabe que se ou qualquer aplicativo, se o celular da gente tiver algum problema, você pode perder tudo. Então você vai perder esses dados que você não anotou, não registrou. Então esses aplicativos são interessantes, mas o que o Lucas coloca é uma coisa importante. Às vezes o processo não é digital, é um processo humano, a gestão daquele processo é que está ruim. E às vezes é isso que tem que as pessoas entenderem, que tem que ser mudado, não é intempestivo, mas ela vai ter que acontecer. Exato. E a gente tem que estar atento a esses dados. Um olhar que Lucas trouxe foi com relação a essa conversa médico-paciente, né? Das informações que o paciente passa para o médico ali pelo WhatsApp, né? Enfim, pedindo alguma orientação sobre medicamento para aquele momento e tudo. Mas a gente também tem que se atentar entre esse compartilhamento de informações pessoais por aplicativos de conversa entre os profissionais médicos, né? Porque às vezes, por exemplo, o profissional vai e manda um resultado de um exame para um colega para debater o assunto ali pelo WhatsApp, né? Então a gente precisa também se atentar para esse ponto de se é permitido ou não, né? O que o Conselho Federal de Medicina fala sobre esse compartilhamento de informações de saúde de um paciente entre médicos. A gente sabe às vezes que tem grupos de médicos, né, grupos no WhatsApp de profissionais médicos em que eles ali discutem o caso do paciente. Então, Lucas, assim, como é que a gente pode lidar com uma situação dessa? É interessante porque, na verdade, isso é até recomendado. Essa interconsulta é algo muito importante para o sistema de saúde. Você, inclusive, é do Norte. Imagine lá a dificuldade que se tem de conseguir médicos especialistas. Então, essa interconsulta sempre ocorreu. Hoje é muito mais fácil você conseguir mandar uma imagem, né, um exame de imagem para um especialista em outro estado, assim, um super especialista, que avalia e consegue, do outro lado do Brasil, né, de alguma forma, dar um diagnóstico e colaborar com o atendimento daquele paciente. Isso é permitido. Qual é o cuidado? O paciente precisa ter conhecimento. É o que a gente fala da própria LGPD, do princípio da autodeterminação informativa. É um termo que pode parecer estranho, né? Uma palavra difícil, mas é como se fosse o empoderamento daquele paciente em relação aos seus próprios dados. Olha, eu sei que o meu exame de imagem vai ser avaliado pelo Dr. André e ele vai passar, inclusive, para outro colega de outro estado que também atua nessa área e que ele vai poder colaborar no meu diagnóstico, no meu plano terapêutico. Então essa troca é permitida, é recomendada, é saudável, mas precisa passar pelo crivo e pela autorização, né? pelo consentimento do paciente. O paciente precisa ter ciência de que está havendo esse compartilhamento das informações pessoais sensíveis dele, né? E, se possível, excluir alguns dados que não tem muita necessidade necessários. Na discussão do caso. Exato. Às vezes o nome do paciente, idade, endereço, CPF,
não tem necessidade. Esse Vai discutir a patologia, não Exato. o nome do paciente. Esse é um ponto importante, né, que é um princípio que a LGPD traz, que é o princípio da necessidade, de você utilizar os dados estritamente necessários para o alcance daquela finalidade. Então, se você vai compartilhar o resultado de um exame para discutir o caso, o diagnóstico, não é preciso você mandar com o nome do paciente, a data de nascimento, a idade, né, o peso, enfim, você pode riscar aquelas informações para que somente o caso, o diagnóstico seja discutido, né? Então é importante Talvez a gente... até depender da situação, a idade, peso seja relevante, não sei, né? Mas nome, CPF, não há necessidade. Não há né? necessidade. Vai depender do caso. Verdade. A maioria das vezes não tem muita relação. Interfere. E quando você tem algum dado importante, você é descrito não com peso, e sim com diagnóstico. Tipo, não vou falar do peso, falo obesidade. Sim. Então, pronto. isso você já elimina algumas coisas. Geralmente, a discussão médica ela é discussão em cima da patologia. E raramente a gente usa um nome específico do paciente, apesar dele ir no relatório, que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, como eu falei, conseguir excluir algumas coisas de nome, alguma coisa que identifique ele, mas a discussão fica no campo do academicismo mesmo, a discussão. E isso é saudável, porque você vai trazer informações importantes de alguns especialistas que você não tem muito acesso naquele momento, e sim por consulta digital, e ele vai lhe dar algumas informações que vão ajudar no tratamento do paciente. Então isso é importante. Eu acho que não tem como, é inegável isso. Né? E na hipótese de vazamento de dados, o que é que deve ser feito, né, pela empresa? Bom, a gente estava até conversando anteriormente, né, eu e Lucas, que os vazamentos a gente sabe que eles vão acontecer, né? A gente só não sabe quando o vazamento vai acontecer, mas é uma realidade de que a gente já tem que estar preparado para que, caso haja um vazamento de dados, é importante que a empresa já esteja preparada para isso. Né? Então é importante, né, que a pessoa que fique sabendo que houve um vazamento de dados entre em contato imediato com o encarregado de dados da instituição, né, que ela não interpele diretamente a pessoa que possivelmente tenha causado o vazamento desses dados. Né? É importante também que ela não saia divulgando para fora da instituição que houve um vazamento, né, que os dados foram vazados, enfim, que a instituição esteja passando por uma situação dessa. Então, no nosso caso aqui na instituição, a gente tem um canal de denúncias, né, em que a pessoa pode se valer, né, também desse canal para reportar o vazamento de algum incidente de segurança. Né? Então, é importante que seja feito esse reporte. A partir desse reporte, da comunicação desse incidente, a gente inicia um processo de investigação. Né? Então, é importante que a gente inicie esse processo de investigação para saber qual foi a causa raiz do vazamento, né? Quem possivelmente possa ter causado, quantos titulares de dados foram atingidos, né, com esse vazamento de dados, até porque a gente precisa, a depender do caso, comunicar, né, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados de que houve um vazamento, quais foram as pessoas atingidas, quais foram os dados vazados, se foram pessoais somente ou se foram pessoais sensíveis. Né? Então, é muito importante que a gente tenha todo um passo a passo do que ser feito, do que deve ser feito caso haja um incidente de segurança. Né? Então, é de extrema importância que de imediato se reporte o incidente ao encarregado de dados. Né? E aí, a partir de então, a gente inicia o processo de investigação. E fotos nas redes sociais? Mesmo com autorização ou consentimento do paciente, doutor André, o uso de fotos é permitido? O que é que o Conselho de Medicina fala a respeito disso? É um tema polêmico, porque desde que não faça menção a nada, vamos dizer assim, que não tenha comprovação científica, porque às vezes você usa fotos para promover uma clínica, promover um consultório específico, desde que não tenha nada que seja sensacionalista ou promocional demais, isso poderia. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você pode estar divulgando dados que não têm comprovação, ou tratamentos ou medicamentos que não têm comprovação científica, nem que foi testado. Isso não pode, isso aí é verdade. Então, sobre esse aspecto, inclusive, é importante a gente pensar na compatibilização dessas normas. As normas do Conselho Federal de Medicina, as resoluções, com, efetivamente, a Lei Geral de Proteção de Dados. E existe essa vedação à divulgação de técnicas que não sejam reconhecidas, né, e cientificamente comprovadas, mas sobre a questão específica da publicação de fotos de pacientes nas redes sociais,
Na medicina é expressamente proibido. Então, aquela hashtag foto autorizada que todo mundo está acostumado a ver, o paciente autorizou a foto. Isso na medicina não é possível. Diferente de outras áreas da saúde, como, por exemplo, dentistas, fisioterapeutas, que tem regulamentação própria, né, do conselho deles, o Conselho Federal de Medicina hoje ainda não permite. Então é muito comum a gente ver nas redes sociais, eu digo até muito de obstetras que postam a foto já com o bebê, mais um, ou até o bebê empelicado, Empelicado. né? Empelicado, que olha, meu primeiro bebê empelicado, que felicidade. E tem simplesmente uma foto de um bebê naquela circunstância. E não existe hashtag foto autorizada. A finalidade ali não é de pesquisa, que poderia permitir. Então, não há razão de ser para aquilo ali. Mas eu não concordo com isso. Não, tudo bem. Então, vamos discutir lá no seio do Conselho Federal de Medicina para que se edite uma nova resolução mudando isso. Hoje, o contexto é esse. E Lucas, por exemplo, a gente vê, né, os médicos publicando, né, fazendo publicação de fotos com o paciente, ali no momento de algum procedimento, enfim. E quando essa foto é publicada, por exemplo, pela clínica, por exemplo, é o Instagram da clínica e não o Instagram do médico, tem a mesma proibição? Tem a mesma proibição, porque a clínica tem um responsável técnico que também responde ao Conselho Federal de Medicina, né? Tem tipos, enfim, tem normas ali proibitivas, e ele pode, inclusive, também ser. Eu, por exemplo, já vi casos, efetivamente, não ser o médico que atuou, mas ele era responsável clínico, responsável técnico pela clínica, e outro médico, enfim, por alguma questão estrutural, acabou incorrendo em uma infração ética, e o responsável técnico também foi penalizado pelo conselho, exato. Entendi. Repostagem também não, né? O paciente posta. Eu posto a foto lá do momento e o médico vai e reposta. Repostar também não pode. Repostar também não pode. O paciente pode postar, a rede social é dele, ele não é sujeito às normas do Conselho Federal de Medicina. No entanto, o médico não pode fazer esse repost. E é interessante porque isso no marketing se fala, né? A prova social, que são os pacientes satisfeitos. Mas na rede social do próprio profissional ele não pode repostar, porque isso poderia se configurar uma autopromoção, que é exatamente o que o doutor André estava falando, que é o cuidado, né? Isso seria uma autopromoção. Olha que paciente satisfeito, olha como eu fiz a cirurgia da forma correta. É diferente, lá tem o Google, né? E aí a pessoa quer fazer um comentário a favor, ou comenta na sua foto, ótimo médico, adorei o atendimento. Isso não diz respeito efetivamente à conduta do médico, mas quando ele reposta, existe um ato dele, né? Então também entraria aí, poderia ser considerada infração ética. E a responsabilização desse médico? Fica no âmbito só administrativo, conselho de medicina, ou também tem o âmbito civil? Nós temos no direito até 3 possibilidades de responsabilização. A responsabilização administrativa, a cível e a criminal. A administrativa é perante o conselho de classe, né, no caso o CRM, né, de cada estado. A cível, que a gente fala de indenização propriamente dita. Então, nesse caso, também poderia ser, inclusive agora, se utilizando da LGPD, né, a gente fala muito de LGPD nesse aspecto, mas muito do que a gente vê de proteção já tinha no Código Civil quando a gente fala de direitos da personalidade, que protege a honra, a imagem, a intimidade, a vida privada. Então, já existia. Hoje a LGPD só reforça, porque fala, olha, você deveria ter se organizado, não se organizou, então vamos ver se há efetivamente a ocorrência de algum dano e, a partir daí, uma indenização civil. E se isso efetivamente tiver havido um dolo, uma intenção de macular a imagem da pessoa naquela sociedade, né, ou de causar algum prejuízo efetivo, aí a gente pode também pensar na esfera criminal. Então, todos os agentes desse mundo da proteção de dados, desde da pessoa que está lá na ponta, que também tem acesso a dados, todos eles podem estar sujeitos a essas 3 formas de responsabilização. Esferas, né? E você ia falar a respeito de algumas situações importantes, né, de vazamento de dados. Eu estava conversando com a Hermione e tem uma coisinha que, depois que a LGPD saiu, né, foi vigor, que a gente começou a falar, que é fofoca é vazamento de dados.
a fofoca, o comentário de um profissional com outro, né? De uma enfermeira que está em um plantão e foi falar para outra e tem a técnica de enfermagem, tem o médico, e um vai passando a informação e a gente pensa que, às vezes, não, mas ninguém vai saber nada, não vai dar em nada. Mas a gente viu agora recentemente o caso de uma atriz, da Clara Castanho, Sim. que uma enfermeira foi contar e a imprensa fica em cima de questões que tenham relevância social, né, que possam ter uma relevância midiática, e olha no que deu. Né, olha a situação em que ela se viu. Então, sobretudo em interiores, eu sei que a Alzide também tem instituições no interior da Bahia, e você imagina que às vezes é o filho de um político da região, a filha de alguém que conhece a outra pessoa e que está grávida e que teve uma situação de risco ou que chegou em uma determinada condição. E isso também é vazamento de dados. Sim. E também pode gerar prejuízo. E nesse aspecto eu falo que houve um aumento dos golpes virtuais dos dados de saúde de 64% desde 2019. Os dados de saúde, eles são o segundo tipo de dados mais procurados pelos cybercriminosos. Por quê? São dados valiosos, né? São dados que, até na Deep Web, que eles chamam, né? Que é esse mercado criminoso que há, um prontuário de um paciente pode valer até $50. Então é um dado caro. Por quê? E para que eles querem esses dados? Para vender para startups, né? Health techs. Não vou nem dizer o futuro, mas são o presente, porque as pesquisas já estão sendo feitas. Então, você ter noção do público, quantas pessoas têm aquela determinada condição de saúde, né? E fazer isso. Então, esses dados são efetivamente caros. E também até para sequestro de dados. Olha, você tem uma condição de saúde que gera uma determinada discriminação social. Sim. Então, eu vou expor. Me pague que eu não... Então, existe... Né, os dados de saúde só perdem para o varejista. Né? Porque aí, efetivamente, o consumo nesse aspecto ganha. Mas é muito importante a gente perceber que já está acontecendo. Esses crimes estão acontecendo. Sim. Entendeu? Então, as instituições precisam se preocupar com a segurança, com os protocolos ao ligar para o paciente. Então, por exemplo, laboratórios de imagem ou de exames, né, os exames laboratoriais, vão dar o resultado. Olha, a gente não vai ligar para você, ninguém que entra em contato com você, a gente só manda por e-mail, enfim, que explique os canais de comunicação, faça essa validação. De que forma você vai validar que aquela pessoa efetivamente é daquele laboratório, né? Enfim. 2 pontos muito importantes que o Lucas está trazendo. Um é com relação realmente ao que a gente chama de engenharia social, né, Lucas? De uma pessoa conhecer a outra e as informações vão passando, né? E acontece aí um vazamento de dados, né? Então, por exemplo, na área hospitalar, né? Numa instituição de saúde, é importante que estejam definidos os canais de comunicação para contato com o familiar do paciente. Né? Então, por exemplo, unidades que são localizadas nos interiores, né? Que são cidades pequenas, onde todo mundo se conhece ali, às vezes um profissional médico conhece o familiar do paciente que está internado, e aí, na maior boa vontade, grava um áudio no WhatsApp falando como está o paciente, e aquele áudio pode ser vazado por toda a cidade. E a depender do conteúdo, pode trazer um constrangimento para o familiar daquele paciente. Né, sobre o estado de saúde que ele possa vir a ter, diagnóstico de alguma doença, enfim. Então, é preciso ter muita cautela quando você grava um áudio, quando você passa uma informação pelo aplicativo de mensagem para um conhecido que tem um familiar internado no hospital em que você trabalha. Né? É importante frisar que os hospitais precisam, né, e as obras sociais Irmã Dulce, o hospital tem um canal oficial de comunicação com o familiar do paciente. Né? Então, é esse canal que tem que ser utilizado. Né? Então é de extrema importância a gente deixar isso bem claro. Outro ponto que Lucas trouxe é com relação também, já até me perdi aqui, mas acho que foi o último ponto que você falou, que foi com relação acho que foi isso mesmo, né? Com relação a essa troca de informação, de se conhecer a pessoa, né? Então foi só para fechar realmente essa abordagem que ele trouxe. E às vezes a gente pensa que o vazamento está distante. Não, isso não acontece ainda. O Ministério da Saúde, a gente passou isso há um ano,
que vazaram dados de 16 milhões de brasileiros, inclusive do presidente da República, de vários dirigentes do nosso país, vazados pelo Ministério da Saúde. Né? O nível de segurança que se espera é muito maior, mas acontece efetivamente. E existe um relatório feito pela IBM, em 2021, que diz que a área da saúde ficou em primeiro lugar na lista de setores que teve mais prejuízos financeiros sobre a questão aí do vazamento de dados. Então, não está distante. Já acontece. Existe, quando a gente fala, né, que às vezes a mudança só vem quando dói no bolso. Sim. Já está doendo no bolso. Né? Quantas instituições como a Kialzid está tendo aqui essa iniciativa de fazer um podcast para conscientizar os colaboradores e a sociedade de um modo geral sobre a importância dessa proteção? Poucos. Então, é necessário que haja já esse alerta, que para mim não é nem mais amarelo, já é vermelho, porque dinheiro está sendo perdido. Sim. E pessoas estão sendo prejudicadas por esses vazamentos. É isso, gente. Poxa, a gente podia continuar falando aqui. Tinha muito mais assunto. Mas o nosso tempo acho que se esgotou. Quero agradecer a todos vocês, André, Lucas, Ramayane. Foi excelente, né, o nosso bate-papo. Muito bom. Muitas contribuições enriquecedoras. As pessoas que estejam assistindo, com certeza vão sair daqui com informações preciosas e repensando, né, na sua forma de atuação, de comunicação, né, relativamente a dados pessoais e sensíveis de pacientes. Agradeço a todos vocês. Antes de encerrar, eu quero deixar de novo aquele recado, né, para todos que estejam assistindo, para contribuir com as obras sociais Irmã Dulce através de doações pelo Pix amigos@irmandulce.org.br. Tem um QR Code na tela e também através do site www.irmandulce.org.br/doe-agora. Aí você pode se cadastrar como sócio protetor e fazer contribuição regular mensal, a partir de R$10. E a gente fica por aqui com o nosso terceiro episódio. Agradeço a todos vocês e até uma próxima. Obrigado. Obrigada, foi ótimo. Tchau, tchau.